Boa noite. Vamos dar aí alguns minutinhos para o resto do pessoal entrar. E aí, pessoal, como é que tá sendo esse período aí para vocês de reclusão? Vocês estão me ouvindo bem? Vão dando retorno aí? Áudio tá tranquilo? Vídeo tá tranquilo? Tá tudo funcionando bem aí? Coisa boa. Vou chamar o Taiguara aqui. Alô? Boa noite, Dr. Taiguara. Boa noite. Tá me escutando? Tô te escutando bem. Pessoal, vocês estão ouvindo bem aí o Taiguara? Tem alguém com eco? Tem algum áudio que tá cagado? Diz aí, dá um retorno aí pra gente. Acho que tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né? Uau, rapidinho a gente já tá aqui com 70 pessoas. O pessoal realmente tá interessado tá, agora. Ainda bem. Gente, Estou avisando aqui também que começamos. ok, então vamos dar mais um minutinho aí. Ótimo, legal, muita gente entrando. Geralmente demora mais para o pessoal começar a entrar. Boa noite, Arthur Olinto, querido. Boa noite, Pedro Ivo. Boa noite, ES521673. Boa noite, Ana Luísa, querida. Boa noite, Thiago, Ernesto, pessoal aí entrando. Boa noite, Ivna. Boa noite, Gabriel Morma. Isolda Lite, Prisci Carvalho, Danilo, boa noite. Bem, então, para a gente não perder muito tempo, vamos logo aqui ao nosso assunto. Como eu falei nos stories, pessoal, o pessoal do Educadores Católicos fez uma parceria com o Instituto Borborema e eles estão fazendo um curso de formação literária presencial lá em João Pessoa. A gente mora aqui em Campina Grande, no Instituto Borborema, todo mundo já sabe. É na Paraíba, para quem porventura não conhece. Fica a 1 hora de João Pessoa. Se você tiver um pezinho bom, você faz 1 hora, que a estrada é boa. Eu ia para lá hoje dar aula para o pessoal, mas por uma questão de prudência, considerando os fatos recentes, ficamos ilhados aqui em Campina Grande. Taiguara é um amigo pessoal meu, então iríamos eu e minha esposa lá, eu ia dar aulas, depois iríamos pernoitar na casa dele, né? E como de costume, certamente iríamos papear, tomar uma cerveja, mas infelizmente, considerando as coisas como estão, somos forçados a ficar cada um na sua casa. Eu já vinha conversando com o Taiguara, aí nos grupos e também pelo telefone, sobre essas coisas relativas ao coronavírus e tal. E, bom, tá todo mundo falando sobre o assunto. A nossa pretensão aqui não é fazer aquele papo definitivo, filosófico, teológico, cristológico, epidemiológico, enfim, o que você quiser. A ideia, eu falei com o agora, cara, vamos só bater um papo aí, sobretudo com relação a essa questão do sofrimento e da piedade. Então eu vou começar, como nós costumamos conversar pessoalmente mesmo, tá agora? Eu vou dizer as coisas que eu tenho sentido e as coisas da forma como eu estou percebendo, e depois você fala de forma livremente também. Vamos conversar, vamos fingir que não tem live, vamos fingir que não tem Instagram, vamos só nos ater à questão de que se passar de 1 hora, o negócio para. Então, por que sofrimento e piedade? Porque, bem, pessoal,
desde que tudo isso começou, eu confesso a vocês, quem acompanha lá o Brasil Comentado do Instituto, eu tinha falado num programa que participei que havia uma certa desconfiança com relação a isso daí, porque, primeiro, sempre é digno de desconfiança quando a mídia, quando está do jeito que está, quando todos estão entoando uma mesma narrativa acerca de um determinado fato, isso é digno de desconfiança por si só. Eu não preciso explicar isso considerando o público que nós temos aqui, eu e o Taiguara, tá? Então, obviamente, começou com uma certa desconfiança. Me pareceu mais um estudo de engenharia social e me parece que é isso, independentemente das consequências de como a coisa está. Eu acho que sim, é um grande estudo de como as pessoas estão reagindo. No entanto, eu falei isso com uma determinada desconfiança e até tinha falado, olha, se você procurar na internet, isso acho que é uns 15, 20 dias atrás, se você procurar na internet, o pessoal se ferrado aí em leito, as pessoas realmente passando dificuldade, você não acha tanta coisa, você só vê que tem muita gente morrendo, ao que parece é uma gripe comum, é um resfriado comum, afeta muito mais os idosos. No entanto, por mais que essas coisas ainda assim tenham sua verossimilhança, o fator que acho que pegou a todos de surpresa é o seguinte, a possibilidade, de como essa coisa se contagia e de como ela se alastra rapidamente pelos organismos. E obviamente que o Brasil, por ser esse país, esse grande bananal que a gente não tem condições, até os países mais desenvolvidos não têm condições de absorver tanta gente em leito de hospital de uma vez só. O Danilo, daqui do Instituto Borborema, amigo nosso também, ele botou uns prints no grupo da gente conversando com o irmão dele, que é médico, e o irmão dele falou, e o irmão dele é um médico muito sério, e o irmão dele estava falando que o problema é o seguinte, exatamente essa questão do contágio, porque de 10 mil pessoas que são contagiadas, vamos lá, todo mundo que é contagiado, mais ou menos uma faixa aí de 12 a 20%, eu acho, desenvolve sintomas de pneumonia crônica e tem que ficar em UTI tomando oxigênio e tal. Se você pega isso aí, 10 pessoas estão contaminadas, e você pega aí uma margem de 12% delas precisando disso, você tem 1.200 pessoas que, do nada, precisam estar na UTI fazendo tratamento de pneumonia. Sendo que, pelo que eu estava vendo, ao mesmo tempo. Sendo que só aqui na Paraíba eu estava vendo, parece que ao todo, no estado inteiro, se eu tiver errado, me desculpe, mas o número correto não vai ser muito longe do que eu estou falando, eu acredito. Nós temos ao todo no estado inteiro 150 leitos de UTI em hospital público. Então não são 150 leitos para as pessoas do coronavírus. São 150 leitos para todo mundo e mais do que chegar de coronavírus. Então é óbvio que isso vai gerar uma situação assim insustentável. E aí vem o ponto. Isso aí é o fato objetivo. O ponto é que, como as autoridades estão explorando isso, como essa situação vai ser controlada, isso aí são outras questões. O que me salta mais aos olhos é que tudo isso desencadeou uma onda de angústia, né? Uma onda de angústia, e o Jota, eu não vou falar em medo e pavor, por quê? Porque o Jota Borgonha, lá dos Náufragos, uma vez ele veio para cá, ele deu um curso, e falando sobre angústia, e cara, ele deu uma definição que eu achei muito boa. Ele fala que a angústia é o medo sem objeto. E, assim, acredito que a maioria das pessoas não tem uma noção clara do que está acontecendo. Eu saí hoje ali para o shopping, eu moro do lado do shopping, eu tive que sair para comprar comida. O shopping estava vazio e aqui onde eu moro, pessoal, tem uma rua que o pessoal para não pagar estacionamento, que tem um canteiro no meio e ali se concentram mototáxis e tal. Taiguara. E não tinha ninguém? Não, a praça dos mototáxis estava cheia. Os caras estavam ouvindo chiclete com banana e dançando. E aí teve uma hora que eles falaram, ei, abre a roda, e ninguém abriu a roda. Aí um cara falou, pô, eu vou fazer vocês abrir a roda agora. O cara começou a fingir que estava tossindo e todo mundo saiu correndo dele rindo. Então assim, eu não, e lá eu fui no Burger King, o pessoal lá dentro da cozinha estava batucando e cantando Revelação enquanto preparava os sanduíches das poucas pessoas que estavam na praça de alimentação.
Então, eu não sei até que ponto isso aí é a ignorância do pobretão brasileiro ou da classe média baixa, ou se é um mecanismo semelhante àquele que o Viktor Frankl dizia que as pessoas tinham no campo de concentração, porque ele disse que o segundo estado psicológico da pessoa no campo de concentração, primeiro é a perplexidade do absurdo, porque do nada você se vê desprovido de toda a sua humanidade. Do nada você é um bicho cativo e, enfim... o segundo estado é uma apatia, a ponto de você conseguir ver o companheiro que está do seu lado há vários dias, do nada ele morre, e você olha para o cadáver dele e come sua sopa de ervilha tranquilamente. Então eu não sei até que ponto isso é uma ignorância, até que ponto isso é uma defesa psicológica do desespero, até que ponto isso é essa apatia, portanto. E então, ao mesmo tempo, eu vejo que as pessoas, assim... eu falo muito pela bolha, vamos ser muito honestos aqui, tá, pessoal? A gente que é cristão, a gente que é conservador, a gente que está interessado numa vida mais humana mesmo, a gente olha imediatamente para essa situação e a gente consegue falar: ah, isso aí é um castigo divino, ah, isso aí é hora da gente pôr a mão na consciência e olhar como a humanidade está se comportando, está na hora da gente olhar a nossa cota de responsabilidade diante disso daí. E isso tudo é muito bom. E por isso que eu pensei em colocar essa live como piedade e sofrimento, porque o Luiz Lavelle, ele fala no livro O Mal e o Sofrimento que o sofrimento ele tem uma função pedagógica maravilhosa para o ser humano, porque ele aguça a consciência de forma que nós conseguimos, então, olhar determinadas realidades do ser e da existência que a gente não conseguia, ou que algum conjunto de auto-enganos e ilusões que nós temos de nós mesmos nos blindava a visão. Então, o sofrimento ele é uma grande marretada nas nossas ideias fixas, né? Ele é uma grande marretada nas traves do nosso olho. No entanto, eu acredito que isso seja uma visão muito específica de umas pessoas que têm uma vivência de fé, até porque todos nós que somos cristãos, nós sabemos que um dia nós vamos nos apresentar diante de Deus, nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E, assim... o próprio Cristo falou, coincidentemente, há uns 20 dias, 2 semanas, não sei, eu estava lendo o Evangelho de São Lucas e meditando numa parte que os apóstolos estão conversando com o Senhor e perguntam a ele o que vai acontecer antes da segunda vinda dele. E aí ele fala, haverá grandes sinais no céu, nações levantar-se-ão contra as nações, reinos levantar-se-ão contra os reinos, haverá terremotos, pestes, e chegará... E isso aí, beleza, eu fico imaginando, porra, quantas épocas na humanidade as pessoas não acharam que o mundo ia acabar? Peste negra, gripe espanhola, tal. Mas uma coisa é inédita. Assim, até onde eu sei, né? Se não for inédito, você me corrige. Mas, por exemplo, as pessoas suspenderam as missas. As pessoas suspenderam os cultos. E Nosso Senhor falou, a última coisa que ele fala depois disso tudo é o seguinte: haverá dias em que desejareis estar com o esposo e não o vereis. Ele também diz isso, né, quando os fariseus ficam falando: por que vocês não estão jejuando no sábado, etc. Enquanto eles estão com o esposo, eles não precisam jejuar, mas haverá dias em que jejuarão, tal. E Nosso Senhor fala exatamente que cuidado para que não seja pego de improviso. Então, atentai para. Aí ele diz 3 coisas: o excesso de comida, a embriaguez e as preocupações da vida. E aí ele começa a falar que haverá 2 mulheres moendo no campo, uma será levada, outra será deixada. Haverá 2 trabalhadores lavrando a plantação, um será levado, outro será deixado, etc. Então eu não quero colocar um ar aqui de desesperança completa, de que preparem-se para o apocalipse, olhai para o céu e espichai vossas orelhas para ouvir o toque das trombetas. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo isso porque o sofrimento, a gente tem que olhar as coisas dessa forma. São José Maria Escrivá, a primeira coisa que ele coloca no sulco, lá no capítulo de oração, é o seguinte: ele diz: consciente dos nossos deveres, como podemos passar um dia inteiro sem nos lembrar de que temos alma? Da meditação diária deve nascer a retificação constante, para não sairmos do caminho. Então me parece que as pessoas estão olhando agora para essa retificação constante que deve ser feita
mas só começaram a prestar atenção muito nisso agora que veio uma peste. De que as pessoas têm que se emendar, de que as pessoas têm alma, de que a gente não tem só corpo. E tanto é que as coisas que o Nosso Senhor fala para se atentar são as coisas eminentemente do mundo. Excesso de comida, embriaguez e preocupações da vida. São 3 coisas eminentemente relativas ao corpo e ao bem-estar físico. Então, esse sofrimento todo dá uma medida muito boa das nossas preocupações, se elas estão alinhadas com o caminho que a gente deve ter ou não. Eu, por exemplo, suspender as academias. Então, cara, se tu tá preocupadinho aí, porque, sei lá, teu bíceps vai ficar flácido, porque você não vai poder fazer puxada, porque você não vai poder fazer rosca, etc. E aí isso vai ferrar contigo, e você fica louco olhando o seu corpo se decompondo um pouquinho nesses 15 dias. Cara, tem alguma coisa muito errada com você. Cara, a tua vida não é tão humana assim. Então, o sofrimento, ele tem que nos aguçar, é assim que eu vejo, os nossos sentimentos de piedade. Quando eu digo piedade, não é no sentido de pena, né? Acho que muita gente não tem ideia de que a palavra piedade, no sentido do culto religioso, vem do latim pietatis, que exatamente designa os deveres para com a religião. Então, a piedade, a gente diz uma pessoa, aquela pessoa é muito piedosa, é no sentido de que a postura dela revela que o coração dela, provavelmente, está imerso, assim, inflamado do amor que a gente tem que ter ao prestar o culto e a honra a Deus. E eu acho que isso tudo é muito bom para que as pessoas se atentem para isso. Mas, como eu disse, eu termino aqui agora, para você falar à vontade, eu não sei se isso reflete só na nossa bolha, né, nós que somos conservadores, ou se isso é uma coisa que está acontecendo de forma geral. Isso é uma dúvida que eu tenho. Mas o sofrimento ele não pode ser desprezado de forma nenhuma. Pode falar. Eu estou achando interessantíssimo tudo que está acontecendo nos últimos dias, porque a gente está sendo exposto a uma espécie de trauma social geral que ninguém é muito acostumado. Isso pode fazer parte do dia a dia de outras sociedades, de outros países, pessoal que está em guerra, o Oriente Médio, enfim, eles vivem numa loucura constante. Mas parece que aqui no Ocidente a gente não tá tão acostumado com uma situação dessa. Fiquem em casa, não saiam, etc. Eu comecei a refletir sobre isso esses dias e eu pensei, para a situação que a gente vive aqui no Brasil, com tantos assaltos, com tanta criminalidade, com tanto bandido no meio da rua, o conselho de ficar em casa poderia ser até comum, né? Não sai de casa à noite, não sai para lugares inóspitos, etc. Mas por que esse conselho está reverberando de uma maneira tão própria no momento atual? E aí eu comecei a pensar as particularidades desse momento. E uma particularidade, que eu acho que é isso que provoca tanto temor nas pessoas, é porque o inimigo é invisível. Então, você não sabe o que você está lidando, você não vê, você não tem como perceber o assaltante chegando, você não tem como perceber a arma apontada, você não tem como perceber a moto que está vindo, tá entendendo? Um vírus é invisível, um inimigo invisível. Você não sabe onde ele está, você pode estar tocando nele agora sem saber. De repente você se descuida, leva a mão ao seu rosto e pronto. Você já se infectou e pode levar aquilo ali para outra pessoa, uma pessoa que talvez você não queira que contraia, né? Um idoso, o seu avô, o seu pai, enfim. O inimigo é invisível. E as pessoas estão sofrendo com um inimigo invisível que causa um dano real, né? Um dano, uma lesão a si, às suas famílias, enfim, ao seu convívio social. E eu parei para perceber o seguinte, isso é exatamente a situação em que a nossa alma se encontra todos os dias. Porque a nossa alma está sempre lutando contra inimigos invisíveis, né? E quando o Nosso Senhor nos adverte, por exemplo,
que nós não devemos temer os inimigos da carne, né, de carne e corpo, mas o inimigo espiritual, os demônios que estão pelos ares. Então você percebe precisamente como essa situação pode nos levar a refletir sobre uma realidade que é uma realidade espiritual. É como se Deus permitisse que esse tipo de sofrimento nos acontecesse, para que nós lembrássemos que existem realidades que não são apenas as realidades visíveis diante dos nossos olhos. São realidades que, por mais que nós não enxerguemos, por mais que nós não sintamos o cheiro, que nós não toquemos, que nós não estejamos vendo na nossa conta bancária, muita gente já está vendo na conta bancária, mas há quanto não demorou para que percebessem isso, não é? Então, é como se Deus estivesse deixando aquilo ali acontecer para que percebessem que as coisas não são apenas coisas visíveis, não é? E isso, para uma sociedade como a nossa, é um soco na cara, né? Porque a nossa sociedade é materialista, é hedonista e ela é utilitarista. Então, nós temos a sociedade ocidental, ela só pensa em dinheiro, ela só pensa na utilidade que você tem, o que as coisas têm para produzir dinheiro e em prazer. Então, 3 coisas materiais, 3 coisas que se sentem no corpo, 3 coisas que você busca unicamente na sua carne e, de repente, tudo isso rui, não é? Porque você tem aí um inimigo invisível que você não vê, que pode estar em qualquer lugar, que está circulando nos ares, que você não sabe onde ele está, pode estar dentro da sua casa agora, não é? E você não sabe. Você pode ter andado em algum lugar no meio da rua e ter trazido o inimigo para dentro de casa, e você não sabe. E as pessoas começam a ficar neuróticas com isso. Por quê? Porque elas nunca pararam para pensar que existe uma coisa além daquilo que você vê diante dos seus olhos. É isso que está provocando um pânico tão grande, né? Se pensa aí, não, o povo está com medo de morrer. Não, não é. Às vezes não é nem isso. O tanto que já se divulgou que a letalidade do vírus é baixa, que só atinge mais velhos, que jovens não só atingem. E por que está todo mundo com tanto medo? Primeiro, porque sabem o que você já frisou no começo, não é? Que é a questão do sistema de saúde. Todo mundo sabe, ninguém é idiota, todo mundo sabe que o sistema brasileiro é uma merda, né? Uma bosta completa. Então, ninguém é tolo de estar confiando nisso aí. Mas eu acho que o que mais chama a atenção como fator sociológico nessa questão toda é precisamente a percepção que as pessoas tiveram agora de que existem coisas que estão além dos seus olhos. Ninguém tinha atentado a isso ainda. De repente, isso ficou claro para todo mundo, né? Esse é o ponto. Será que ficou claro para todo mundo mesmo? Ou a gente fala isso porque a gente vê o pessoal que tem anseios parecidos com os nossos comentando a situação? Isso aí eu realmente não sei. Os mototáxis estão dançando chiclete com banana, porra. Mas ficou claro para todo mundo. Você tem uma realidade que não é visível. Todo mundo está sabendo disso. Todo mundo percebe isso. A questão é como é que você usa essa percepção. Como é que isso aí ingressa dentro da sua personalidade? Não é? Você consegue perceber uma realidade, mas essa realidade ingressou como em você? Infelizmente, na situação atual, nós vemos que ela está ingressando de maneiras díspares. Algumas pessoas praticam o negacionismo, né? Não, isso não existe. Isso é bobagem. Isso não mata ninguém. Isso é hipótese. Isso é propaganda chinesa, né? Eu acho isso engraçadíssimo, inclusive, porque quando você pega as discussões sobre a letalidade do vírus, elas são o suprassumo da caridade cristã.
Porque todas as pessoas que discutem sobre quanto o vírus mata ou não mata sempre dizem, não, ele só mata tantos por cento das pessoas. Não, ele só mata velho. Não, ele só mata pessoas que já estavam doentes. Meu filho, você é um nazista. É simples, você é um nazista. Você está dizendo que porque é velho não importa que morra, porque está doente não importa que morra, e porque é tantos por cento não tem nada não. A gente está disponível aí a aceitar que essas coisas aconteçam em nome da tranquilidade geral. Então esse negacionismo é um negacionismo de gente que não tem o mínimo de caridade da cabeça. Entendeu? Você não reconhece o valor de uma vida humana. E aí você quer dar pitaco sobre esse assunto. Pô, isso não existe. Isso aí é uma das coisas, né? Primeiro tem esse negacionismo. Então você enxerga uma realidade, você nega aquela realidade e se engana. E aí surge esse tipo de ideia louca, né? É tantos por cento, só mata quem estava doente já, e etc, etc. Não, e parece que tem um lance aí por dentro desse negócio que você vê quem fala, tipo, porra, as estatísticas apontam que, graças a Deus, muito provavelmente eu não serei o próximo da fila. Isso, exatamente. É muito egoísmo também, sabe? Ah, não vai me atingir, então não é problema meu. Tem isso também. A segunda reação que eu estou vendo é realmente o pânico, né? E é um pânico que chega a ser social. Você está vendo ele se alastrando em toda a sociedade. Esse pânico, geralmente, ele se reflete em dois medos, em duas angústias, como você falou. A angústia pela proximidade da morte. Muita gente começou a pensar, pô, eu posso morrer. A pessoa não estava pensando nisso, não estava pensando que isso poderia acontecer. Todo mundo estava vivendo como queria e não pensava que era mortal, né? E também o medo de falir, né? Querendo ou não, é um medo de perder alguma coisa. Então, nos dois casos, é o medo da perda. A gente não está muito acostumado com a realidade da perda. Não quer perder, só quer ter cada vez mais, cada vez isso mais. Isso aí é verdade. Eu acho que a angústia diante do inimigo que não se vê e tal, ela se converte, né? Ela ganha objetos, né? Então esse medo se converte exatamente em perder o bem-estar físico, emocional, o dinheiro, né? As nossas próprias ilusões, no caso, as nossas posses materiais. Isso tudo é exatamente excesso de comida, embriaguez e preocupações da vida. A humanidade não está entendendo que não é para se preocupar com isso. Tanto é que, assim, a única coisa que me mete... na verdade, eu fico mais perplexo com a situação toda, porque, obviamente, algumas coisas são atrapalhadas, né? Eu fico com medo pela Ionara, minha esposa, para quem não sabe, porque ela tem asma crônica, está grávida. Eu já vi ela com falta de ar em leito de hospital. Se ela pega uma porra dessa, caceta. Tá entendendo? Mas eu estava muito tranquilo. Aqui vou ser bem sincero com o público. Eu estava muito tranquilo quando a gente estava indo para missa e tal. Eu não tinha medo de ir para missa, ela também não. Na minha cabeça, eu tinha certeza perfeita que, comungando, indo para a igreja direitinho, me confessando, cara, eu estava seguro. Mas aí acho que até talvez isso tenha ganhado alguma forma de vaidade, porque logo em seguida dessa segurança, Nosso Senhor permitiu que as igrejas se fechassem. Então, mais ainda para a pessoa, talvez, eu vejo dessa forma, cuidar de não pecar, cuidar de não cometer erros e pensar que, apesar disso, Deus prometeu, né? As portas do inferno não prevalecerão, não prevalebam. E que essas coisas são para isso mesmo. E eu acredito piamente que nós teremos um milagre na Páscoa. O meu único medo é com relação à minha esposa, mas eu confio em Deus, eu confio no Nosso Senhor. As pessoas que estão desesperadas, exatamente porque elas estão com a confiança no lugar errado. Se você está seguro por causa do seu dinheiro, se você está seguro por causa do seu lucro, se você está seguro por causa do seu bíceps redondinho em dia, se você está seguro porque você pode sair para o bar tal dia e agora você está desesperado porque essas coisas estão em risco, aí você fica desesperado mesmo, porque essas coisas são vãs. Elas são feitas para acabar.
Ninguém, olha, isso não ia durar para sempre. O Dr. Ítalo falou na live com o Pedro, que inclusive está muito bom, o Pedro Augusto que apareceu aí no chat, nosso amigo. Eles falaram, olha, você vai morrer. Tcharam! As pessoas descobriram isso agora, né? Memento mori. Né? Memento mori. Lembra-te que morrerás. A lembrança da morte é propícia para a quaresma. Eu acho que Deus está forçando a gente a viver uma quaresma. Isso é que é interessante, porque houve uma permissão divina de um flagelo. Não tenho dúvidas que isso aí é um flagelo. Querendo ou não, é um flagelo. Né? E nós recebemos isso aí de que maneira? Esse é o ponto. Como é que nós utilizamos esse exílio da Babilônia que nós nos encontramos? Você tem várias possibilidades de utilizar isso. Você tem a possibilidade de negar que aquilo existe, e aí justificar sua falta de caridade com o próximo, seu egoísmo, a sua imprudência. Você tem como criar todas as justificativas possíveis, políticas e não políticas, para realizar isso. Nós já falamos. Você tem como ficar desesperado, porque vai morrer, porque pela primeira vez você conseguiu perceber que, nossa, eu vou morrer, né? Eu posso morrer. Uma pessoa próxima de mim pode morrer. O Carlos Amalheto gosta de citar o exemplo de que na Idade Moderna, na modernidade, você, pela primeira vez, pode nascer e morrer sem ter visto ninguém morrer durante a sua vida. Porque quando as pessoas elas vão morrer, levam elas para dentro lá do hospital e pá, ninguém vê. Então a morte fugiu do horizonte de consciência, de imaginário de algumas pessoas e da sociedade como um todo. Você tenta a todo momento atrasar a morte e transformar aquilo ali numa realidade inexistente. Porque como a sociedade moderna ela excluiu Deus do seu horizonte, então ela não quer se defrontar com uma realidade que pode lhe colocar frente a frente com Deus. Então você nega essa realidade. Tem gente se desesperando porque descobriu que isso existe. Né? Você tanto pode falir, e aí você não sabe qual vai ser o seu amanhã, e você também pode morrer. Agora tem uma terceira atitude que eu tenho visto em algumas pessoas, e que essa é frutífera, essa é a maneira de viver o deserto, é justamente olhar para essa realidade, né, da solidão, do isolamento, da aridez, né, do deserto. A gente foi jogado num deserto, você ficar em casa sem poder trabalhar, sem poder ir para fazer o que você gosta, comer fora, alguma coisa do tipo, quer dizer, você foi forçado a uma abstinência quaresmal obrigatória. Então, tem gente que está percebendo nisso aí uma oportunidade de revisar a sua percepção diante de Deus. Então, muita gente está utilizando isso, e isso é benéfico, isso é valiosíssimo. Utilizar essa experiência como a experiência do deserto mesmo. Né? Do deserto em que Cristo se inseriu. E essa é a experiência que nós relembramos nessa quaresma. Então, se você consegue utilizar esse momento social em que nos encontramos, né? Um momento em que você está diante de uma doença, você está diante de um medo, você está diante de uma angústia, e você absorve tudo aquilo ali, coloca diante de Deus, né? Se você consagra a sua proteção, a proteção da sua família, a proteção da sua vida, da sua saúde, a Deus, e pede que seja feita a vontade dEle, e que a realidade que Ele nos quer, a realidade em que Ele nos quer inserido, se mostre com todo o seu vigor, então você conseguiu aproveitar esse momento. Então Deus certamente saberá recompensar isso aí também. E não tenho dúvidas, se você fizer o cálculo, você vê que essa porcaria dessa peste chinesa, ela começou a circular pelo Brasil com toda certeza no Carnaval. Com toda certeza. É um momento em que, imprudentemente, sabendo que havia uma peste
rondando o mundo, imprudentemente as autoridades públicas deixaram essa porcaria desse carnaval acontecer no Brasil inteiro. Porque carnaval, para mim, merda é a mesma coisa, entendeu? Se você pudesse proibir o carnaval no Brasil e evitar essa perda de dinheiro público que se tem durante o carnaval, uma perda de dinheiro público, perda de vida, perda de tudo. Não é? Aquilo ali é perda de tudo. Isso deveria ser feito normalmente. Mas, como isso não é feito, pelo menos numa situação atípica, como a que a gente estava vivendo atualmente, deveria ter sido feito. Mas não se fez. Então, é muito razoável acreditar que, com o advento de tantos turistas, né, multidões aglomeradas, com tudo isso acontecendo, essa peste começou a circular no Brasil no Carnaval. E você vê que os primeiros casos confirmados começam a surgir pouco depois do Carnaval. Então, isso aí seja tomado como um sinal. A gente tem de começar a desenvolver percepção da história de maneira teológica. Deus é o centro da história, de João Paulo II. Então, se Deus é o centro da história, você deve observar a história de acordo com o pensamento divino. E Deus fala através dos fatos. Deus fala através das coisas que nos acontecem. Então você começa a olhar, pode não ter acontecido em outros lugares assim, mas para nós aqui no Brasil aconteceu assim. Então pensemos, a maior orgia pública nacional, né, começa, a maior orgia, a maior putaria, tudo que não presta está no Carnaval brasileiro. Né? Então, a maior orgia pública nacional é justamente o ponto de partida para iniciar o contágio de uma peste que estava rondando o mundo. Então, se você parar para pensar isso aí, você começa a entender um pouco de por que a gente deve voltar o nosso coração a Deus e não se desesperar loucamente e se afastar dele. Ele está dando um sinal, isso é um sinal. Está dando sinal. E você vê que, fazer um contraste, quais são as tentações que Nosso Senhor tem no deserto? De transformar pedras em pães, de lançar-se do alto do pináculo do templo para ser salvo pelos anjos, ou de adorar Satanás para ter todos os reinos. Se você olhar, as preocupações das pessoas, exatamente, o pessoal indo atrás louco em mercado e tal, comida, pessoal bebendo, festejando aí, bebida que está dentro de pedras e pães, a questão de você lançar-se do pináculo para ser adorado, sendo salvo pelos anjos, é status social, e a questão de você ter todos os reinos é o poder. Então as pessoas estão morrendo de medo de perder as três coisas que o Cristo rejeitou no deserto. Então Cristo está nos mostrando exatamente que a gente tem que rejeitar essas coisas. Eu fiz um vídeo lá para o Instituto, né, como transformar pedras em pães, mas porque aquilo ali reflete uma coisa da modernidade que Fulton Sheen fala, que é perfeito, cara. O Fulton Sheen, ele diz, eu tinha falado aquilo com você lá do livro dele, né? Ele diz que a marca da modernidade é exatamente a separação do esposo e da esposa. Porque na vida de Cristo, a grande esposa dele é a cruz. Então a modernidade, ou ela quer a cruz sem o Cristo, ou ela quer o Cristo sem a cruz. Quando ela quer o Cristo sem a cruz, ela quer aquele Cristo amigão da galera, o Cristo paz e amor, o Cristo que... É o Cristo da mangueira. É o Cristo da mangueira, que basta você amar todo mundo. Ou seja, a humanidade ela só quer a glória, ela só quer o esplendor, ela só quer esse amor. Só que esse amor sem a cruz, sem o sacrifício, é um amor falso, é um amor farisaico. E quem quer a cruz sem o Cristo, quer só o sofrimento pelo sofrimento, num sadomasoquismo doente, numa obrigação pelo trabalho sem sentido, como nos obriga os metacapitalistas, ou por você carregar uma cruz por carregar, em nome de qualquer ideologia, como querem os comunistas. Enfim, o esposo só existe para a esposa. A palavra esposo vem do latim sponsor, que significa prometido. O Cristo, desde o início da sua vida, ele foi prometido à cruz. Ele foi prometido ao sofrimento. É pelo sofrimento que ele manifesta a sua glória. A humanidade, ela tenta separar os dois. Isso já vem de muito tempo. Você vê os próprios personagens do Dostoiévski. Os personagens do Dostoiévski, eles vivem no que se chama subsolo da consciência, exatamente porque eles não veem a luz.
Eles ficam perdidos com suas próprias autoilusões, com suas próprias manias de grandeza, tentando assumir o lugar de Deus, tentando chegar numa glória, rejeitando o sofrimento, e por isso eles sofrem. Eles sofrem, tentam descarregar essa angústia, esse sofrimento em cima da humanidade. Como Raskolnikov, que tentando, ao máximo, rebelar-se contra a realidade, o que ele faz? Ele comete um assassinato. Ele acha que está acima da vida e da morte, mas quando ele é confrontado com a realidade, ele adoece. E ele que se achava um grande Deus, ele que se achava um grande Napoleão, termina onde? Chorando aos pés de uma prostituta, naquela linda cena que ele se joga aos pés da Sônia. E lembrando que no Evangelho, quem se joga aos pés do Senhor é uma prostituta. Então Dostoiévski marcou isso aí muito bem. Ele não seria digno de se jogar aos pés do Senhor. Ele é digno, no máximo, de se jogar aos pés de uma prostituta. E ele tenta tirar isso da consciência dele. Ele tenta fingir que a realidade não é essa. Nós seguimos da mesma maneira. Nós estamos bêbados da nossa própria autoimagem. E nós não aceitamos isso. E tenho certeza que o que você falou do carnaval é verdade. Porque, ok, todo mundo tinha uma tolerânciazinha quando o carnaval era simplesmente o quê? O cartão postal do Brasil exercendo a sua vocação de ser o curral da putaria mundial, né? Este grande puteiro continental, né? Este grande coqueiro que dá coco e algumas belas bundas, não é verdade? Mas aí a parada virou assim, um troço sacrílego no nível muito demoníaco, assim, insustentável, insuportável. Insustentável. Cara, e assim, até a velhinha do Zap, que a gente tanto idolatra, até a senhorinha da igreja, ela vai ser a primeira a brigar com o carnaval. Ela vai ser a primeira a falar: esse povo não tem mais moralidade nenhuma, esse povo não sabe mais o que faz. Mas, cara, vai ver se ela desliga a TV pra ver a porra do desfile da Globo? Não desliga. Vai ver se ela perde a novelinha? Não perde, cara. Fica vendo pra depois esculhambar, o que adianta? Tem que largar, cara. Deus quer que a gente corte o braço se ele leva a pecar. Deus quer que a gente tore um olho se ele leva a pecar. Sabe? Essas coisas não estão sendo feitas. A gente tem que tentar fazer. Eu digo isso por nós mesmos. A gente tem que tentar fazer. E aí a gente começa a ter uma medida das coisas que são realmente importantes ou não. Porque eu estava pensando hoje, porra, é sábado. Eu estava até pensando, caraca, eu vou ligar pro Matheus para ver se rola lá para casa dele beber. Depois eu pensei, poxa, coronga e tal. Aí depois eu pensei, não, mas Deus está fazendo isso aí, então é pra gente ficar recluso mesmo. Eu não vou não. Eu não vou não. E, cara, a gente tem que olhar as coisas dessa forma. A gente tem que tentar olhar as coisas dessa forma. Eu não sei se as pessoas, quando vê esse tipo de live, assim, se elas ficam pensando, nossa, que bonito tal. Mas, cara, eu falei no início como a gente ia fazer, e os meninos, o Pedro tá aí, o Harley já teve com a gente, o Harley Mendes, um abraço. O Pedro Ivo, nossos amigos estão vendo essa live e eles são a prova. Quando a gente está sentado tomando cerveja, um olhando pro outro, a gente fala essas mesmas coisas e a gente fala tentando colocar elas em prática na nossa vida, tentando estipar esses males do nosso coração. A gente faz isso aqui de verdade. A gente tenta fazer. Ninguém é santo, ninguém é perfeito, mas a gente tem consciência de uma coisa, que a gente tem que buscar isso e parar de fingir com aquela ilusão idiota do tipo, se eu for pro purgatório tá bom. Se eu só parar de tocar punheta, tá bom. Tem que parar com isso, cara. A gente tem que querer uma coisa radical, a gente tem que querer abraçar a cruz como Cristo abraçou. Não é só para ficar assim de brincadeirinha, não. E acho que esse negócio é perfeito para a gente lembrar disso daí. Eu acho que uma das coisas que se perdeu hoje em dia a gente tem muita noção, na verdade pouca gente tem noção, mas quem tem noção, normalmente tem noção de que existem os pecados individuais. Então eu peco, você peca, todo mundo sabe, né, o que é isso aí, o pecado individual. Mas uma coisa que se perdeu a noção na modernidade é o pecado como nação. Né? Isso se perdeu. E eu acho interessante trazer isso aí porque o segundo tema do título dessa live é justamente a piedade. E piedade, ela é uma obrigação que se tem, isso São Tomás de Aquino que fala. A pietas é uma obrigação de justiça das sociedades com Deus. Então a pietas faz parte da virtude da justiça.
O que é a virtude da justiça? Dá a cada um que é seu. E o que é que nós devemos a Deus? O que é que nós devemos a Deus? Ele mesmo nos disse: amar a Ele acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então nós devemos a Ele o cumprimento dos mandamentos. Né? E a piedade, ela é uma virtude que está dentro da virtude da justiça. E ela é tanto uma virtude pessoal, a piedade minha, na minha relação, em relação a Deus, né? Na minha relação com Deus, e também uma piedade, a pietas da sociedade. Quer dizer, o dever que as sociedades têm diante de Deus. É por isso que nós temos a festa de Cristo Rei. Cristo Rei do Universo. Por que que Cristo é Rei? Cristo é Rei de todas as nações, porque Cristo é aquele que pagou com seu sangue a remissão do pecado de todos os seres humanos, todo o gênero humano. Não por acaso então, que se fala em majestade por direito de sangue, até no contexto secular, isso. Né? Exatamente, exatamente. Então, você tem a festa de Cristo Rei por causa disso. E essa noção de pecado, do pecado cometido pela nação, isso foi perdido. E se você parar para olhar, o Brasil cometeu muitos pecados como nação. O Brasil cometeu e comete pecados como nação. Né? As orgias públicas, as manifestações sacrílegas, as blasfêmias, as leis iníquas, né? A própria corrupção é um pecado como nação, né? Corrupção que é aceita como se fosse um aspecto do jeitinho brasileiro, mas por que modo ela é feita e com que fins ela foi feita. Então, isso aí é um pecado como nação. Esse é o mais ressaltado. Esse é o mais ressaltado. Mas não se ressalta os pecados contra a majestade divina. Então, tudo isso aí é cometido e nós estamos vendo Deus, né, suportar ano após ano. E aí, quando acontece um problema geral, uma dificuldade geral, as pessoas já começam a se desesperar. Não está na hora de olhar um pouquinho para o que esse país fez em relação a Deus, o que esse país, a maneira como esse país vem agindo em relação a Deus. E aí eu penso na situação dos sacramentos. Estamos em muitos lugares sem sacramentos, sem missa, sem confissão, por causa de uma doença, né? Por causa de um demônio, vamos dizer assim, que anda pelos ares, como diz no Evangelho. E me faz pensar, observar isso. Parece que a gente cansou tanto, não é Deus? Ele cansou tanto Deus que ele ocultou a face. Ele oculta a face. Esse fenômeno é descrito nas Escrituras por diversas vezes. Se você ler os Salmos, você vai ver por diversas vezes o salmista, ele pergunta por que Deus ocultou a sua face. Por que eles buscam e não encontram mais? Por que eles agora querem estar com Deus e Deus não atende? Então, e sempre falando a mesma realidade, sempre dizendo, sabemos que pecamos contra vós, sabemos que pecamos como nação contra vós. E vós agora nos ocultastes a sua face, a tua face. Então, você percebe nisso aí que, por um lado, nós temos um inimigo invisível. Mas também nesse momento, parece que Deus se torna invisível. A gente não consegue mais ver. E você porque vê quando ele estava visível, a gente não queria olhar. Exato. Quando a gente estava visível, a gente não queria percebê-lo. E o próprio então ele estava lá nos... E o próprio salmista coloca a solução como individual. Que quando a gente vai ver o Salmo 50, somente contra vós eu pequei, o meu pecado está diante de mim. Eu já fui concebido no pecado, lavai-me com o ramo de sopa e ficarei branco como a neve. E ele pede misericórdia, misericórdia, misericórdia. Então, a consciência individual é aquilo que você sempre fala do São José Maria Escrivá até agora, que
eu até esqueci que você falou na última palestra, como é que São José Maria Escrivá recomenda? De quê? Aquilo. De não ser canalha? Isso. Não seja canalha. Não, você não pode mudar o mundo, mas se eu deixar de ser canalha e você deixar de ser canalha, nós seremos 2 canalhas a menos no mundo inteiro. Exatamente. Eu tô só ressaltando isso porque para as pessoas também não nos confundirem e achar que é um certo farisaísmo. A gente está de longe olhando essa nação publicana, essa nação prostituta, e nós somos limpinhos e doutores da lei. Nada disso. Nada disso. Que nada. Eu sou um vagabundo também. Eu nunca duvidei até agora. Eu sei disso. Nunca duvidei. Antes da gente terminar, porque o tempo tá indo, eu queria que você falasse com o pessoal o negócio que você estava falando comigo no WhatsApp, que eu achei muito interessante. A gente tem aí mais 9 minutos, então tenta ver se você consegue falar nos 4 ou 5. Você falou que ia agora fazer leitura sobre peste, porque de fato é uma coisa que sumiu do imaginário. A gente ficou muito preocupado com o desespero diante de um poder político imenso, então todo mundo leu A Revolução dos Bichos, todo mundo leu 1984, todo mundo leu A Admirável Mundo Novo, todo mundo tentou ler O Processo de Kafka, mas, assim, surgiu uma espécie de medo coletivo contra um determinado poder global, digamos assim, eu digo global pela expansão, não necessariamente pelo agente. E isso você falou correto hoje no WhatsApp, é uma coisa que fugiu do imaginário da gente. Então fala um pouco sobre isso aí, que eu achei muito interessante quando você falou. A gente está acostumado. Esse de fato é um ponto interessante, porque veja só, quando nós estávamos na Guerra Fria, nós, assim, eu e você, não, provavelmente nós não éramos nem nascidos, né? Eu nasci depois que o Muro de Berlim caiu, então a Guerra Fria já não estava no meu horizonte. Mas, digo, como sociedade, quando nós estávamos na Guerra Fria, havia um poder inimigo delimitado. Então você tinha ali aquele pessoal que você podia dizer, esses são os nossos inimigos. Passa-se o tempo e nós enfrentamos um outro poder, que ele não é delimitado. Ele não é delimitado, mas ele é visível ainda, que é o terrorismo. Então, o terrorismo passou a ser um medo depois de 2001, depois do 11 de setembro, um temor global que é visível, mas ele não é delimitado, né? Você não tem uma nação para apontar como a sua inimiga. Eram grupos. Grupos que tinham várias pessoas de várias nacionalidades que podiam estar em qualquer lugar. E depois de um tempo nem era só grupos propriamente árabes. Você tinha terroristas, né, de determinadas facções que podiam estar no seu meio. Então, isso se tornou uma coisa... aí começou a surgir um inimigo que era difícil de você perceber. Perceba que é justamente nessa época que começa a entrar dentro do nosso imaginário essa questão do terrorismo. É aí que surgem os filmes, vários filmes sobre isso, vários livros sobre isso, muita coisa sobre isso aí. Mas nós já tinha fugido do nosso imaginário diante desses medos primeiro nacionais e depois transnacionais, o termo técnico seria esse, transnacionais, porque eles não se refletem numa nação só. Tinha fugido já o medo de um inimigo invisível e incontrolável que ninguém sabe o que é. Que esse daí seria a coisa mais próxima de um demônio, por assim dizer. E isso aí que fugiu do nosso imaginário praticamente desde a gripe espanhola. Tivemos alguns ensaios de gripes que vinham da China, né, como a gripe suína veio do México, a gripe aviária, H1N1, etc. E aquilo ali gerou algum pânico nas pessoas, mas logo foi contido. E dessa vez a coisa está se estendendo ao longo de muitos meses. Então, de certa forma, se perdeu do imaginário essa situação da peste.
A peste que ela sempre esteve presente no Ocidente. Você tem a peste negra lá na Europa, você tem a peste lá do século XVII, na Inglaterra, a Grande Peste. Você tem a gripe espanhola, exatamente 100 anos atrás, e agora você tem a peste chinesa, né, a gripe chinesa. E isso tinha fugido. A geração, até Danilo, amigo nosso, brincou em relação a Dona Júlia. E Dona Júlia viveu a peste espanhola, a gripe espanhola, e agora está vivendo a outra, a peste chinesa, né? Ela tem mais de 100 anos. Então, você vê isso aí, você percebe que há esse gap de 3 gerações entre a gripe espanhola, que atingiu o mundo inteiro, matou, salvo engano, 3% da população mundial da época, né? E essa gripe atual, que está atingindo muita gente, está parando a economia, está colocando muita gente com medo, em medo e em desespero, está falindo sistemas de saúde, está falindo o estado de bem-estar social, né? Isso aí é importante frisar, mas aí daria motivo para outra live. Está falindo o estado de bem-estar social. Então, isso aí você tinha perdido do imaginário. O que é que tinha no imaginário em relação a isso? O que é que tinha no imaginário? Apocalipse, né? Apocalipse zumbi. É isso que tinha no imaginário em relação a pestes. É por isso que as pessoas estão tão desesperadas. Exato. Imagina que vai surgir o zumbi. E falando em termos de apocalipse zumbi. Mas, ó, vou te fazer uma sugestão. O Edmilson Cruz estava aí, pô, ele é um cara legal para você falar sobre isso depois. Uhum. Porque ele tem aí conhecimento dessa coisa com relação à igreja, como é que foi esse lance da peste, isso aí era legal. Eu, então, tá perto da gente. Eu vou entrar em contato com ele para ver se isso acontece. Eu vou estar perto da gente terminar. Eu queria te mas deixa eu só concluir isso rapidamente. Rápido, você tem 3 minutos. Não, mas dá tempo, é 1 minuto só. Então, a peste tinha fugido do nosso horizonte de consciência. Fugindo do nosso horizonte de consciência, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa reencontrar isso. Então, uma maneira de fazer isso é lendo como os europeus enfrentaram a peste negra. E você vai ver que muitos deles enfrentaram a peste negra sob uma perspectiva espiritual. Exatamente tudo que a gente falou aqui. E também o pessoal que enfrentou a gripe espanhola. Isso havia demais. É isso, concluí. E pessoal, eu vou agradecer ao Taiguara. Essa live vai ficar salva, vocês assistam aí. Sigam o Taiguara no Instagram. Sigam @nãotenhasmedo. Só uma coisa. Segunda-feira eu vou fazer uma live também sobre virtudes em tempo de peste. Amanhã eu anuncio aqui. Beleza, tranquilo. Então, pessoal, Nossa Senhora falou em Fátima que o seu Imaculado Coração era o nosso refúgio. Então, rezar o terço todos os dias. E depois eu vou postar aí um poema para vocês, que o Taiguara conhece, que o Falcão trabalhou aqui com a gente, que é o Consoada. Eu vou recitar antes da gente terminar. Ele é curtinho, tá? Quando a indesejada da gente chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo. Talvez eu sorria ou diga, alô, iniludível. O meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite com seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Depois eu posto o poema aí para vocês, não vou comentar, só reflitam. Encontrará cada coisa em seu lugar. É assim que a gente tem que estar. Independente de quando vier. Não, Taiguara? É isso aí. Vigiar e orar. Não sabeis o dia nem a hora. Gente, muito obrigado aí por vocês. Taiguara, obrigado. Espero que a gente possa fazer isso com a cerveja logo. Um abraço. Valeu, Caio. Um abraço. Obrigado também. E obrigado Tchau, a todos aí. Boa noite. Tchau, tchau.